sábado, 12 de setembro. Boa noite. Após denúncia de familiares de presos, visitas remotas são realizadas em Patos de Minas. Arnaldo Queiroz é apresentado como candidato a prefeito pelo PSD. Minas registra 86 mortes e mais 4.000 novos casos de Covid nas últimas 24 horas. Rodoviária de Patos de Minas registra aumento na procura de passagens. Ney Franco considera a vitória justa e vê duelo como referência para a sequência do Cruzeiro na Série B. Mamoré apresenta comissão técnica para o retorno do módulo 2. Venda de celas aumenta na pandemia. Corpo de Bombeiros alerta para cuidados nas cachoeiras. Apicultores comemoram boa fase. E pandemia se apresenta como oportunidade para que profissionais se reinventem em suas profissões. Fique ligado, os detalhes eu te conto a partir de agora. A Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais divulgou neste sábado o novo boletim epidemiológico da Covid-19 no estado. Veja os dados. Segundo o informe, nas últimas 24 horas foram registrados 4.041 novos casos e 86 óbitos. Com isso, Minas Gerais já contabiliza 250.190 casos positivos para a doença e 6.200 mortes. Do total de infectados, 28.950 seguem em acompanhamento, enquanto 215.040 são considerados recuperados pela Secretaria. Em relação ao boletim de sexta-feira, o número de casos positivos teve um salto de 425 novas confirmações. No entanto, o número de óbitos foi menor. Foram 19 a menos em relação ao balanço divulgado no dia anterior. Meses sem visitas presenciais, familiares de detentos do presídio Sebastião Satiro reclamaram que não estavam tendo as visitas remotas, como em outros presídios e penitenciárias do estado. Após reportagem da NTV e do Patos Já, o Departamento de Penitenciário postou em suas redes sociais que o presídio de Patos de Minas já está realizando as visitas familiares virtuais e que aproximadamente 300 já foram feitas. De acordo com a publicação, a ação adotada tem como objetivo amenizar os impactos do distanciamento social. A suspensão das visitas foi uma das medidas adotadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, como forma de contenção da Covid-19 nas unidades prisionais do estado. Com isso, os familiares podem ter contatos com seus parentes de 3 formas: por meio de cartas, ligações telefônicas ou videoconferências, nas unidades em que essa tecnologia já esteja disponível. O presídio Sebastião Satiro só passou a realizar esta modalidade de contato recentemente. As visitas virtuais são resultado do projeto A Esperança Vem de Casa. Para participar, basta que o visitante já tenha o seu cadastro autorizado para a visitação convencional. A direção de atendimento da unidade é a responsável por fazer a ligação para o familiar e orientar sobre a instalação do aplicativo utilizado. Depois é agendada a data e o dia. A rodoviária de Patos de Minas teve um aumento de 25% no fluxo de passageiros no mês de setembro. Os dados são da Tijucana Concessões, empresa que administra o terminal. Um cenário bem diferente daquele que já foi mostrado pelo jornalismo da NTV. No início da pandemia, a rodoviária operava com redução no número de ônibus, de horários e algumas viagens só podiam acontecer dentro do estado. Com a flexibilização dos setores durante a pandemia, muitos ônibus já voltaram a rodar e o fluxo de passageiros aumentou 25% entre agosto e setembro. Aumento, vamos dizer assim, desse fluxo derivou aí de um feriado que nós tivemos aí do dia 7, então teve uma consequência, já com o plano que o pessoal achou que está assim, um pouco mais liberado, com isso nós tivemos um aumento referente à pandemia de 25%. Então, que hoje nós estamos trabalhando no máximo
em 30%, 35% do que era antes pandemia. De acordo com a administradora do terminal rodoviário, a maioria das viagens é para fins de trabalho e comerciais. Os destinos mais procurados são, em primeiro lugar, a capital São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Uberlândia. Por causa da pandemia, muitas pessoas evitam a viagem a lazer nesta época do ano. É o caso do Guilherme, que realiza as atividades presenciais em uma faculdade de Patos de Minas, mas mora em Carmo do Paranaíba. Para ele, andar de ônibus é só por extrema necessidade e mantendo os cuidados redobrados. Venho 4 vezes por semana para a aula, venho segunda, terça, quarta e sexta. Chegar em casa, já tirar a roupa e já colocar na água sanitária e já ir para tomar banho. Já passo álcool em gel em tudo, nada, não deixo ninguém da minha família encostar. É isso aí, contato zero. Já a Bárbara viajava a passeio. Indo de Patos para passar o fim de semana em Patrocínio. Isso mesmo. Matar a saudade. Isso. Como que é a sua rotina? Eu vou nos finais de semana mesmo. Você passa o meio de semana aqui? Isso, ainda só de semana para lá. Nós notamos aí o fluxo maior para o econômico, né? A transação econômica, o comércio, e muito também para famílias que estavam isoladas. E cá para nós, 6 meses, né? Já é muita coisa. Então, vão ver um familiar, vão ver um ente querido, né? Que mora longe ou mais perto aqui da gente. E é por causa do extremo cuidado que muitas empresas de ônibus já estão perto da retomada de 100% das atividades. Segundo a Tijucana Concessões, empresa que administra o terminal rodoviário de Patos de Minas, houve uma retomada de 80% por parte das empresas de viagem que param aqui no terminal rodoviário. Esses outros 20% que ainda faltam é só aquela questão de horário mesmo, ou seja, os horários no começo da pandemia foram reduzidos e até agora não voltaram ao normal. Justamente pelo fluxo de movimento que ainda está aquém, muito aquém ainda. Teve um aumento sim, mas o fluxo ainda está muito aquém do que era antes pandemia. Depois do intervalo, tem entrevista ao vivo. A gente recebe o candidato a prefeito do PSD, Arnaldo Queiroz. A temporada das convenções partidárias para as eleições municipais de novembro definiu mais um candidato ao Executivo patense. Neste sábado, foi a vez do advogado e empresário Arnaldo Queiroz lançar a sua candidatura para o governo de Patos de Minas. Com a presença de diversas lideranças políticas e autoridades, como o deputado estadual Elite Arquínio e o prefeito José Eustáquio, a convenção do PSD atraiu um grande número de apoiadores ao salão de eventos da Sociedade Recreativa Patense. Natural de Patos de Minas, o advogado e empresário Arnaldo Queiroz de Melo Júnior tem 49 anos, é casado e tem 3 filhos. Ex-professor do curso de Direito do Centro Universitário de Patos de Minas, Arnaldo Queiroz nunca ocupou um cargo eletivo. Ele se candidatou pela primeira vez em 2018 a deputado federal pelo Partido Avante. O evento deste sábado foi oficialmente o lançamento de sua candidatura à Prefeitura de Patos de Minas. A convenção, no entanto, não definiu o nome do candidato a vice-prefeito. O prazo, segundo o novo calendário eleitoral, vai até o dia 16 de setembro. Assim como fizemos com o candidato Luiz Eduardo Falcão, vamos entrevistar agora ao vivo aqui no NTV News o candidato Arnaldo Queiroz e posteriormente outros candidatos a prefeito que Patos de Minas tiver. Falcão teve um tempo de 13 minutos e esse tempo seguirá como parâmetro nessas entrevistas. Então agora aqui comigo Arnaldo Queiroz, boa noite, bem-vindo. Olá, Jéssica, é uma alegria estar aqui com você essa noite. Bom, Arnaldo, então a gente tem muito assunto aqui para a gente comentar, tem muita novidade. Primeiro eu queria começar te perguntando sobre essa questão de experiência e de inexperiência em cargos públicos e políticos. Você acha que isso pode ser um empecilho para você, por não ter tido uma experiência por agora? Não, eu acho que isso, na verdade, é uma enorme vantagem. Primeiro, eu tive uma rápida passagem pelo serviço público. Eu fui procurador-geral do município, isso lá pelo ano 2000 e alguma coisa. Portanto, tenho alguma experiência. Sou um advogado de muitos anos, advogado há 27 anos e que me dediquei também uma grande parte desse tempo à advocacia pública. Agora, Jéssica, eu acho que o povo, de maneira geral, está cansado do político profissional.
está cansado, sobretudo, daquela política eleitoreira, daquela política que só faz promessa, que não entrega resultado. De modo que essa minha curta passagem pela administração pública me dá experiência, mas não faz de mim um político. Eu sou, como a matéria colocou, eu sou um advogado, eu sou um empresário e tenho essa experiência, a experiência de gestão. Todas as minhas empresas fui eu que fundei, eu não ganhei, ninguém me deu de presente, eu não herdei. São empresas que eu levantei com a força do meu trabalho. Eu levantei o capital e pude constituir as empresas. Portanto, eu acho que essa experiência de empresário, de advogado, ela me credencia a ocupar o cargo de prefeito municipal de Patos de Minas. Até porque todos que me conhecem sabem, e eu usei essa expressão hoje lá na convenção, essa expressão, na verdade, me permita aqui dizer, uma senhora me encontrou na rua e falou assim: olha, Arnaldo, eu vou votar em você porque você é um homem resolvedor. E eu acho que é isso que está faltando na política de Patos de Minas. Alguém que tenha coragem de tomar decisões difíceis, alguém que tenha experiência necessária para dar rumo às coisas aqui no município de Patos de Minas. Alguém que não seja político, mas que tenha experiência necessária para conduzir os rumos do município de Patos de Minas. Bom, Arnaldo, e você também foi candidato a deputado federal nas últimas eleições. Você acha que esse trajeto como candidato a deputado federal também pode agregar alguma coisa no processo agora? Demais, Jéssica. Foi uma experiência riquíssima. Eu nunca havia disputado uma eleição, eu nunca havia tido contato mais próximo com a política eleitoral. E aquela eleição de 2018 me credenciou a disputar a eleição agora em 2020. Me credenciou não só por conta do número de votos que recebi, eu não fui eleito, mas tive uma votação muito consistente. Mas eu aprendi muito fazendo aquela campanha. Nós aprendemos todo dia e a campanha é uma escola extraordinária. De modo que a campanha de 2018 é fundamental para esta campanha agora de 2020. O contato com o eleitor, a maneira de conversar, a maneira de abordar, tudo isso, quando você é o candidato, é diferente. E isso eu pude aprender lá em 2018. Experiência positiva que pretendo agora repetir em 2020. Como a gente mostrou, Arnaldo, aqui no VT, antes da gente começar a nossa entrevista, um candidato a vice não foi definido. Tá difícil escolher o vice? O que vocês buscam nessa pessoa? Nós buscamos um vice que possa complementar o candidato a prefeito. Alguém que possa agregar conhecimento, agregar experiência na nossa chapa. Não vou dizer a você que é uma tarefa fácil, é uma enorme responsabilidade escolher alguém que estará ao seu lado durante 4 anos. Não basta escolher por escolher. Tem que escolher alguém que tenha vocação, que tenha condição intelectual, que tenha experiência, que tenha nome, que tenha credibilidade, e é essa pessoa que nós estamos buscando. Felizmente, temos aí algumas opções, por serem todas opções muito boas, por serem pessoas muito credenciadas, não é fácil escolher. Mas posso lhe assegurar que nas próximas horas esse nome será anunciado e quando for anunciado, vocês perceberão que a demora valeu a pena. Ou seja, nós vamos escolher alguém que possa agregar e que possa contribuir com o município de Patos de Minas. Vamos falar um pouquinho agora de Patos de Minas, Arnaldo. O que você acha que são os principais problemas da cidade hoje? Olha, a nossa cidade nos últimos tempos, ela tem perdido, diria, importância no cenário regional. Hoje, por ocasião da convenção, eu não quis detalhar o plano de governo para não ser muito prolixo, contudo eu dei ali alguns pontos que eu quero atacar logo de cara. Primeiro ponto, a questão da Copasa. Todos sabem que eu sou advogado que ingressou lá com aquela ação popular há mais de 10 anos. A questão da Copasa é uma questão séria, é uma questão que tem uma relevância jurídica, mas eu estou absolutamente convencido, e esse convencimento deriva de um longo estudo que fiz acerca disso e de algumas visitas que fiz, irei mostrar essas visitas no programa eleitoral, mas eu estou convencido que só existe um caminho para a questão da Copasa. E esse compromisso público eu assumi hoje por ocasião da convenção, quando afirmei, quando dei a minha palavra, que eleito prefeito de Patos de Minas, eu irei retomar o serviço de água e esgoto, ou por outras palavras, eu irei rescindir o contrato com a Copasa, por alguns motivos. Permita-me aqui, de maneira muito singela, declinar apenas 2. A conta de água em Patos de Minas, ela é 130%, eu vou repetir, 130% mais cara, por exemplo, que a conta de um município como de Uberlândia. Só, Jéssica, que tem uma questão. Veja só, lá em Uberlândia, quando o consumidor paga a conta, ele está pagando a água, o esgoto, a coleta de lixo, o aterro sanitário e uma política ambiental.
Tudo isso 130% mais barato. Em Patos, nós pagamos a tarifa e só temos a água tratada, e o esgoto mais ou menos é um mistério que ninguém sabe se trata, não trata, quanto é que trata. Ou seja, não dá para admitir uma situação como essa. E mais, o município de Patos ele gasta por mês R$1 milhão com varrição, coleta e o aterro sanitário. Se esse R$1 milhão fosse pago pela companhia patense de água e esgoto, nós estaríamos economizando R$1 milhão todo mês. É possível fazer muito, a questão da Copasa é uma questão que eu irei atacar com toda força e com toda energia. E é por isso que eu digo, Patos tem que ter um prefeito que tenha coragem de tomar decisões difíceis. Outro assunto que eu também abordei na convenção hoje pela manhã é a questão da zona rural. Nós vamos dar uma atenção especial à zona rural, todos sabem da minha origem, todos sabem que eu tenho um pé na zona rural, que sou produtor rural e, naturalmente, que também anunciei, vou terceirizar o serviço de manutenção das estradas rurais. Irei dividir o município em 4 grandes regiões, irei determinar que se faça uma licitação e, a partir de então, quem fará a manutenção das estradas rurais em Patos de Minas será essa empresa ou essas empresas que forem as vencedoras deste processo licitatório, e eu acredito que dessa forma nós estaremos resolvendo bem a questão das estradas rurais. Naturalmente poderia me estender um pouco mais acerca de muitos outros assuntos, mas não sei se é o conveniente numa entrevista de apenas 13 minutos. Então vamos continuar mais um pouquinho aqui, levando isso em conta e também com a pandemia. Você estima uma queda ou um aumento na arrecadação de Patos de Minas e como será enfrentar o início do ano com tudo isso? Enfrentar com um ajuste fiscal, enfrentar com a reforma administrativa, enfrentar assim como eu enfrentei na minha empresa. Quando você tem uma empresa e você tem que administrar a queda de arrecadação, o que você faz? Você diminui a despesa. E é assim que nós vamos fazer na Prefeitura de Patos de Minas. Vamos enxugar, vamos diminuir o número de cargos comissionados, vamos fazer uma reforma administrativa, vamos administrar a Prefeitura assim como eu administro a empresa, cuidando, zelando de cada centavo. A arrecadação não é que ela vai cair, ela já caiu e caiu consistentemente. Então não há outro caminho senão ter rigor, gastar com qualidade, ou seja, nós precisamos pensar muito antes de empregar o dinheiro público. O dinheiro público ele tem que ser tratado com muita seriedade, com muito rigor. E é assim que eu faço na minha empresa e é assim que eu pretendo fazer também, se o povo de Patos assim permitir, é assim que eu pretendo fazer na Prefeitura Municipal. Arnaldo, agora sobre 2 assuntos muito importantes, saúde e educação. O que as pessoas poderiam esperar? Eu anunciei que vou construir o hospital da criança, da mulher e do idoso. Você poderia me perguntar, Arnaldo, mas por que criança, mulher e idoso? É porque é um hospital que tem um custo de operação muito pequeno. Ou, não vou dizer muito pequeno, mas tem um custo de operação que o município suporta. Eu visitei diversos hospitais municipais ao longo dos últimos meses e fiquei convencido que essa é a solução ideal. Quando você cria o hospital da criança, da mulher e do idoso, você vai desafogar a UPA, você vai desafogar o hospital regional. Esse hospital vai cuidar apenas dessas 3 questões e vai cuidar com excelência. E essa é uma característica muito pessoal minha. Ou seja, eu não admito nada mal feito. O serviço público ele tem que ter o mesmo ritmo que eu emprego em uma empresa. Tem que ter um tratamento ao contribuinte, um tratamento sério, um tratamento de qualidade, um tratamento respeitoso. Em relação à saúde, o anúncio que eu teria a fazer é esse: a construção do Hospital da Criança, da Mulher e do Idoso. Você poderia me perguntar, onde é que você vai arrumar dinheiro para construir esse hospital? Há 12 anos eu escrevi um artigo e publiquei lá na Folha Patense. O meio onde que eu vou conseguir o dinheiro está lá, depois eu te explico em detalhes. Mas você me perguntou também em relação à educação. Olha, nós precisamos de uma revolução na educação de Patos de Minas. Primeiro ponto, valorizar os professores. Segundo, levar a tecnologia para a sala de aula. E terceiro, e aqui eu estou falando como pai, tem um método que chama método Kumon. Esse método Kumon, gente, fez uma revolução na minha casa. Eu vou fazer o possível e um pedacinho do impossível para implantar esse método Kumon nas escolas municipais, para que os alunos dessas escolas possam ter acesso a esse método revolucionário. Repito, eu vivo isso na minha casa. Para os meus filhos, isso foi extraordinário. E eu acho que se nós conseguirmos isso, não estou dizendo que é fácil, mas se nós conseguirmos isso, vai ser muito bom e vai dar qualidade para os nossos alunos das escolas municipais.
Tecnologia na escola, valorização dos professores e empregar lá o método Kumon. Bom, doutor Arnaldo, na entrevista com o Falcão, ele falou sobre fazer uma eleição sem conflitos, sem atritos, sem ataques. Qual que é o seu entendimento sobre essa questão do processo até o dia do voto? Eu comungo plenamente dessa opinião. Eu acho que, primeiro, todo mundo que se candidata a prefeito quer o melhor para a cidade de Patos de Minas. Os candidatos que se apresentaram até agora são pessoas de bem, são pessoas afáveis, são pessoas cordiais. E no que depender de mim, nós teremos uma eleição muito elegante, muito cordata, cada um fazendo o seu papel, apresentando as suas ideias, apresentando o seu currículo, e assim eu acho que todos ganham. Insisto, comecei essa entrevista dizendo: o povo está cansado da política e dos políticos. Promessa, essas caras que se repetem, esses políticos que estão aí todo dia, toda hora fazendo promessa. Você pode pegar um programa de 10 anos atrás e colocar agora, é a mesma coisa. Isso tem que acabar, não é? Então eu acho que vamos fazer uma campanha propositiva. Vamos colocar as nossas ideias e, mais do que isso, apontar como nós iremos enfrentar os problemas e os desafios que uma cidade do tamanho de Patos de Minas tem. O prefeito ele tem de ter capacidade intelectual, ele tem que ser uma pessoa empreendedora, ele tem que ter um bom currículo, ele tem que ter experiência, e tudo isso nós iremos demonstrar na campanha, de maneira educada e elegante. No que depender de mim, vai ser uma eleição absolutamente civilizada. Agora, a pandemia trouxe algumas limitações e novos normais para tudo isso. Essas eleições também vão ser testadas agora? Vão ser testadas. Eu acho que vai ser uma eleição muito diferente daquelas que nós estamos acostumados. Eu, da minha parte, vou tentar manter um contato com o eleitor na medida do possível. Eu acho que o candidato ele tem que estar na rua, ele tem que olhar no olho do eleitor, ele tem que ouvir as reclamações do eleitor, ele tem que ouvir as ponderações do eleitor. Então eu vou tentar fazer isso, sabendo que ao fazer eu terei de observar algumas limitações. Mas dentro dessas limitações eu irei sair à rua, irei participar de todos os debates que eu for convidado. Acho que o debate vai ser decisivo para que o eleitor tome a sua decisão. E naturalmente que vou fazer aquilo que todo mundo vai fazer, que é utilizar as redes sociais. É um instrumento bom? É um instrumento importante? Mas não substitui o olho no olho. Candidato, qual que é o recado final agora, nesse momento? Eu quero me dirigir nesta hora ao povo de Patos de Minas e pedir ao senhor e à senhora que reflita muito antes de dar o seu voto neste ano. Eu disse mais cedo que essa não é uma eleição simples. Na verdade, eu imagino que o eleitor será chamado a decidir entre um passado de ineficiência, entre um passado de lentidão e um passado de modernidade e prosperidade. A nossa proposta, ela contempla isso, modernidade e prosperidade. Eu vou usar todos os instrumentos para servir ao povo de Patos de Minas. Primeiro, naturalmente, que é a minha obrigação, com dignidade e honradez, mas também terei um compromisso firme com a eficiência e com o resultado. O povo quer saber de resultado e eu, ao longo de toda a minha vida, sempre entreguei resultado, como advogado, como empresário. E se Deus permitir, e se o povo de Patos também assim decidir, eu haverei de entregar resultados ao nosso povo de Patos de Minas. Candidato, doutor Arnaldo, muito obrigado pela entrevista e boa sorte a partir de agora. Muito obrigado, fico muito feliz com essa oportunidade e tantas vezes quantas for convidado, eu aqui estarei para conversar com você, me dirigindo ao povo de Patos. Bom, a gente vai agora então para um rápido intervalo e depois tem esporte aqui no NTV News. A gente fala também sobre um hábito que quase todo mundo tem, estalar os dedos. O Cruzeiro conseguiu dar uma respirada agora no campeonato e a gente tem as notícias, olha só. Após o confronto no Gigante da Pampulha, o treinador afirmou que a equipe teve muitos méritos para conquistar o resultado positivo na partida. A gente teve uma vitória merecida, um resultado justo, e dentro dessa justiça, o merecimento foi em cima da forma da equipe de jogar, uma equipe que entrou em campo procurando o gol o tempo todo. Tivemos alguns momentos dentro da partida, principalmente no final do primeiro tempo, a nossa equipe ela deu uma caída de rendimento, mas no segundo tempo, com alguns ajustes, algum
posicionamento no intervalo e depois nas substituições, a nossa equipe ela ganhou uma força ofensiva enorme e criamos, né, várias situações de movimentações ofensivas, né, proporcionando essa possibilidade de criar gols, né, saiu o gol, e então a gente sai daqui muito feliz com a estreia, no meu caso a minha estreia, e mais importante, né, uma vitória dentro do Campeonato Brasileiro, um jogo que nos dá uma referência agora, logicamente que é uma equipe que tem que ser ainda, né, a cada rodada ter uma melhora, e dentro dessa melhora a gente disputar um campeonato com essa referência que a gente teve hoje, principalmente no segundo tempo. O técnico da Raposa também vê a atuação diante do Leão como referência para o time que vem oscilando no início da competição na sequência da Série B, mas o desempenho pode melhorar. Primeiramente, em relação à disposição dos jogadores dentro de campo, você como treinador, embora em alguns momentos você tenha uma preferência da forma de jogar, você monta a sua equipe com a característica dos jogadores que você tem, né? Eu acho que você como treinador de equipe de alto rendimento, você não pode ficar preso apenas a um modelo, né? Então hoje, estudando a equipe do Cruzeiro, os jogadores que a gente tinha à disposição do jogo, eu achei que para esse jogo específico, a gente tinha que jogar dessa forma, né? E basicamente as formas que eu gosto de armar minhas equipes, né? Geralmente com a linha de 4 atrás, com 3 atacantes, e em alguns momentos eu mudo esse posicionamento no meio de campo, em alguns momentos 2 volantes e um meia de ligação. Optei em alguns momentos por um volante e 2 meias saindo. Um meia, né, que tem uma força maior para bater e voltar, e o outro meia do outro lado, canhoto, que entra mais dentro da área. Então, e essas variações em alguns momentos a gente pode tentar fazer. Depois de ajudar o time celeste a ganhar novo fôlego no campeonato, Ney Franco vai ter a semana livre para trabalhar com o time na Toca da Raposa 2. Agora que a gente vai ter uma semana, né, para treinamento, a gente quer evoluir nisso e quer evoluir, né, em outros aspectos também, né, como eu falei, para a gente procurar um crescimento ainda maior dentro da equipe. O próximo compromisso do Cruzeiro será no sábado, quando vai enfrentar o CSA às 21 horas no estádio Rei Pelé, em Maceió. O Mamoré se prepara para o retorno do módulo 2 do Mineiro. Neste sábado, alguns membros foram apresentados. O evento esmeraldino contou com live para apresentar alguns dos componentes do time e comissão técnica. O presidente Edson Reis acredita que até o início da semana terão início os trabalhos físicos e técnicos. Hoje a gente está fazendo essa apresentação aí da comissão técnica, né, e de alguns atletas que já estão chegando. Nossa expectativa até segunda-feira chega todo mundo e a partir de terça-feira começa os treinamentos, né, físicos, né, com bola e tudo mais. O planejamento aí com o nosso preparador físico em conjunto com a comissão técnica. A gente está tentando adaptar essas novas situações, né, a situação de Covid, a gente tem que seguir alguns protocolos, né, inclusive ontem a gente também já começou a fazer os exames, os protocolos na comissão técnica, segunda-feira também tem que fazer os exames dos jogadores, então tem tudo um protocolo, a gente está aprendendo um pouco com essa nova situação, né? E hoje a gente está fazendo essa apresentação na comissão aí, para as redes sociais, né, para os torcedores poderem conhecer melhor o nosso técnico, né? A comissão técnica é basicamente a que estava aqui inicialmente com a gente, com o Luiz Eduardo, né, o Peron, que retornou, e o Edson Rosa, preparador físico. O treinador Luiz Eduardo, que trabalha em conjunto com a diretoria na escolha do novo grupo, entende que as dificuldades provocadas pela pandemia impactam para todos os clubes e que isso se supera com muito trabalho. Tem o lado bom e o lado ruim, né? Porque o lado bom é que todas as equipes estão começando praticamente do zero também, porque todas estavam paradas. E o lado ruim é a situação que o Mamoré está, né? E, infelizmente, em último lugar, mas com trabalho e muita dedicação do grupo que nós estamos formando, eu tenho certeza que nós vamos alcançar os objetivos que nós estamos pensando. O goleiro Cleison, que já atuou pelo Sapo, é um dos primeiros contratados a chegar em Patos de Minas, na montagem do grupo que vai encarar o desafio de tirar o Mamoré da última colocação da competição. Com certeza, a gente sabe que o tempo é muito curto, temos aí um mês, um pouquinho menos de um mês para essa preparação até a nossa estreia.
mas estava em casa, estava treinando, não estava totalmente parado. Então isso facilita para a nossa volta. Você já esteve aqui, a torcida já te conhece, né? Sim, a torcida já conhece. Em 2016 eu estava aqui, fiz parte daquele grupo que bateu na trave, né? Quase conseguimos acesso. Então hoje eu volto aí com uma expectativa muito grande para tirar uma memória dessa situação. Mas o sábado também foi de feijoada no estádio Bernardo Rubingi de Queiroz. A comercialização faz parte das ações para reforçar o orçamento do clube, com os gastos desta retomada do módulo 2. Exatamente, é um caixa aí que tem que reforçar o nosso caixa. A gente conta muito com a ajuda aí do torcedor, né, dos nossos patrocinadores, né, aquelas pessoas que são apaixonadas pelo futebol, para ajudar e colaborar com o Esporte Primamoré. Esse retorno, esse campeonato custa em torno de 250 mil para a gente retornar. E a gente já tinha cumprido, né, todos os nossos compromissos financeiros aí com os jogadores no primeiro semestre, mas a gente está tendo uma despesa extra aí para retornar, mas a gente está juntando aí com todas as pessoas, investidores aí para poder fortalecer, a gente conseguir atingir esse objetivo aí, que é finalizar esse campeonato módulo 2 e o Mamoré, quem sabe, conseguir a classificação para o módulo 1. A gente precisa acreditar que tem essa possibilidade. Estalar os dedos é um hábito comum, às vezes tão frequente que fazemos sem perceber. Mas afinal, esse estalo é saudável para as articulações ou não? O hábito de estalar os dedos é algo comum à maioria das pessoas. É só costume mesmo, às vezes eu faço assim que as mãos acabam estralando, não é por questão de desestressar, essas coisas não. Não, constantemente não, às vezes, variadamente. Tenho, geralmente assim, ó. O estalo é, na verdade, uma bolha de gás que se forma entre as articulações. Quando fazemos o movimento de estalar os dedos, essas bolhas estouram e levam algum tempo para se formarem novamente. Dentro da articulação, a gente tem o líquido sinovial. Então, quando a gente faz esse estalido, forma um gás e libera esse gás. Então, isso seria o estalido, que é uma pressão positiva interarticular. Mas a dúvida é, este hábito é saudável ou não? Eu creio que sim, porque movimenta muito as juntas, né, os nervos, né? Pra falar a verdade, eu não tenho nem noção se isso prejudica alguma coisa. Nunca prejudicou em mim. Eu mesmo não acho não, mas o meu marido é enfermeiro, ele falou que sim, que acha que causa prejuízo sim. Quando eu aprendi que faz mal, eu me controlo. Agora eu me controlo, mas antes eu não sabia, eu não me controlava não. De acordo com a especialista, este costume, em tese, não faz mal às articulações, mas é preciso cuidado. Tem pessoas que são viciadas mesmo em fazer esse tipo de movimento para trazer alívio de dor. A gente deve sempre estar atento a quê? Se causa alguma dor, porque pode ser acompanhado de um desgaste ósseo ou acompanhado de outro tipo de patologia, que seria o quê? O fator reumatoide positivo, que causa deformidade nas articulações. E também, se a pessoa tiver diabetes, também tem uma predisposição do dedo ficar em deformidade. Então, a gente tem que olhar isso. Nada, assim, relacionado específico com o estalido. E quanto à informação que estalar os dedos engrossa as articulações, mito ou verdade? É um mito. Tem até um artigo de um médico que ele fez esse tipo de manipulação na mão direita e não fez na mão esquerda por 60 anos. E depois ele fez a radiografia e mostrou que não tem alteração na articulação devido a esse movimento. Em algumas pessoas, este movimento pode provocar a sensação de alívio, mas, dependendo da região e para evitar possíveis lesões, o recomendado é procurar um profissional. Quando a gente faz, principalmente na região da coluna, né? Então, libera esse gás e às vezes relaxa a musculatura do lado que precisa. Então, vem acompanhado de relaxamento, só porque não é indicado fazer em casa. Deve procurar um fisioterapeuta, de preferência osteopata, para avaliar a necessidade ou não. Na sequência, a venda de celas aumenta na pandemia e Corpo de Bombeiros alerta para cuidados nas cachoeiras. De Minas.
A vítima teve apenas ferimentos leves e o suspeito ainda não foi localizado. Mas o que chamou a atenção é que o autor do crime aparentemente estava fantasiado de coringa. A tentativa de homicídio registrada na noite desta sexta-feira aconteceu no bairro Quebec, na Rua 18. A vítima, de 33 anos, o Elton Luiz, estava em casa quando o suspeito o chamou no portão. Foi o filho quem atendeu e disse que o pai estava dormindo. Mesmo assim, o suspeito invadiu a residência e encontrou Elton na cozinha. Ele então sacou a arma de fogo e efetuou 2 disparos, acertando a mão e o braço de Elton. A informação que nós temos da Polícia Militar é que o Elton é usuário de drogas e que a motivação do crime pode ter sido por alguma dívida. Além disso, na casa dele foram encontrados 2 cartuchos com munições deflagradas. Ainda não há informações sobre o possível suspeito deste crime, mas a Polícia Militar também foi informada de que ele usava uma máscara do Coringa no momento da ação. Eu sou Paula Mota, para o jornalismo da NTV. Os esportes em cavalos, principalmente para fins terapêuticos, aumentaram em 50% durante a pandemia do novo coronavírus. Isso tem refletido no setor de selarias. Um local amado por muitas pessoas. É no Aras que eles moram. São cuidados e recebem a visita de seus donos. Para o Flávio, vir visitar o amigo, ainda dar uma volta a cavalo com a família, distrai a mente e faz esquecer os problemas da pandemia. Esse momento que a gente vem aqui pro Aras, é um momento que você relaxa, é como se você fizesse sua terapia aqui com os cavalos, né? Então é um momento que a gente tira para esquecer os problemas, né? Para ter mais um pouco de contato com a natureza, estar em família. Nesse Aras, que fica próximo a Patos de Minas, existem cerca de 70 animais. São cavalos da raça Quarto de Milha. Um deles é do Marcos, que se deixar, vem todos os dias ver como está o cavalo. Sim, é prazeroso, né? A gente chegar aqui, né, ver todo o trato, né, da turma do Aras, né, cuidando dos animais, né? Então a gente fica bem satisfeito com o resultado. É uma válvula de escape pra gente, né? Então a gente vem e fica próximo deles, né? Até mesmo mexendo no dia a dia, né? Então acaba que você tira meio que o estresse da cidade, né? Os donos visitam e uma equipe de profissionais treinados cuidam dos cavalos. Como eles estão andando mais com seus donos, sobrou muito serviço para o Heitor, que cuida dos equinos. Eu sou responsável pela parte dos cascos aqui dos animais. A gente faz esse ferrajamento e esse casqueamento periodicamente aí de 30 a 35 dias, que é o prazo correto de se fazer. Todas as baias aqui têm as camas excelentes, um bom manejo para sempre estar mantendo esses cascos bem cuidados. Tem que ter essa rotina, né? Porque o cavalo ele precisa de rotina, precisa de horários, precisa de cuidados especiais. Segundo esse zootecnista e treinador de cavalos, o movimento de pessoas no Aras aumentou cerca de 50%. Com a pandemia aí, teve mais procura por aulas, né? Para crianças e adolescentes, e os próprios proprietários estão usando mais os animais, vindo mais constante ao Aras. A máquina trabalha a todo vapor. Sinal que, além de lazer, aumentou também o pedido pelas celas, inclusive aquelas que estão aqui para conserto. Nessa fábrica, por exemplo, o conserto de celas e confecção de novas aumentou cerca de 40%. O dono do local, que está no ramo há 40 anos, acredita que todo esse aumento tem a ver com o isolamento social. É que muitas pessoas estão indo mais para a zona rural e outras resolveram se isolar lá mesmo. Muita gente estava na cidade, né, foi para a roça dos outros, acho que é só na cidade que pega, mas não é, né? E com isso também aumentou, não deixou de aumentar bastante o serviço da gente também, né? Se a produção aumentou, quer dizer que por aqui não teve crise, né? Porque o dia que come, trabalha. Então, todo dia come, todo dia trabalha. Eu creio que muita gente está parada, né? E graças a Deus nós não parou, não. Nós estávamos firmes aqui. É um setor que não parou. E graças a Deus, não. Segundo o celeiro, os serviços mais cotados são os de restauração e compra de novos equipamentos, principalmente para a lida no campo. Parece muito com cerco, como você está vendo mesmo aí, é grande quantidade aí. O pessoal traz às vezes para dar uma hidratada, para dar só um reparo, mas tem muitos que estragam muito também, né? Muito no serviço.
estraga, mas as encomendas de novo também é frequente, a gente faz bastante. Há poucos dias da primavera, o inverno está de derreter na região e há quem busque o refresco nas cachoeiras. Além da aglomeração, os frequentadores têm que se atentar também a cuidados para evitar acidentes. Elas atraem pela beleza natural e pela água fresquinha. São oásis em meio à vegetação típica do Cerrado Mineiro. Na nossa região, as mais conhecidas são a Cachoeira do Buracão, próxima a Patrocínio, e a Cachoeira da Taboca, pertinho de Presidente Olegário. Representam diversão e bons momentos para quem gosta de nadar, mas podem se tornar problemas e tragédias quando a situação sai do controle dos banhistas. Em épocas como essa que nós vivenciamos agora, né, nós não temos chuvas, né, e as temperaturas estão aumentando, é comum as pessoas se refrescarem, buscarem lugares como cachoeiras para se refrescar. Então acaba que também aumenta o índice de acidentes envolvendo afogamentos em cachoeiras, né? Também traumas que ocorrem durante as trilhas e pessoas que ficam perdidas também em trilhas. Com o calor, as ocorrências em rios e cachoeiras aumentam no Corpo de Bombeiros, não só na nossa região. Recentemente, uma médica foi picada por uma cobra durante um banho de cachoeira no Mato Grosso do Sul. Um homem de 30 anos se afogou na tarde desta segunda-feira enquanto tentava atravessar o Rio Claro no local conhecido como Cachoeira da Fumaça, localizada entre a cidade de Uberlândia e Nova Ponte. Também no feriado, um adolescente de 13 anos morreu ao cair de uma cachoeira na zona rural de Pedralva. Para evitar situações do tipo, é bom ter alguns cuidados. O primeiro deles começa antes mesmo de chegar ao local de destino. Dependendo da trilha que é feita para a cachoeira, é uma trilha de difícil acesso. Então, se você não tem conhecimento da região, é interessante você contratar um guia ou então ir com alguém que conheça, para que, se você ficar perdido, essa pessoa vai poder te auxiliar, vai poder ter meios a mais para poder encontrar novamente o caminho. O segundo é sobre o uso de bebidas alcoólicas antes do banho. A bebida ela acaba deixando a pessoa confiante demais e ela perde o medo. Então, esse fato, né, de perder o medo é um grande risco para a própria pessoa. Ela acaba se aventurando onde não se deve. Com as crianças, cuidado redobrado. De forma semelhante, né, elas não têm esse conhecimento do perigo tão aflorado. Então elas acabam se aventurando e podem, inclusive, se afogar, né? Ainda mais criança que não tem o conhecimento ainda de natação. E para finalizar, cuidados com saltos e brincadeiras próximo à água. Até porque as pedras em cachoeiras costumam ser escorregadias, o que pode resultar em acidentes. Saltos, eles são sempre muito perigosos. Muitas das vezes o rio ele é turvo, então não dá para ver direito algum obstáculo natural, uma rocha, né, que exista dentro dele. Então a pessoa que porventura venha a saltar pode se lesionar ou desacordar durante o trauma. E isso gera de forma secundária o afogamento. A seguir, apicultores comemoram boa fase e pandemia se apresenta como oportunidade para que profissionais se reinventem. Alguns setores sofreram perdas severas com a pandemia do novo coronavírus, mas alguns conseguiram prosperar. A área da apicultura, por exemplo, comemora boa fase e grande demanda por produtos. O mel é daqueles produtos que encantou profundamente a humanidade. A razão é simples, é delicioso e traz inúmeros benefícios à saúde, além de ser um adoçante natural.
Então ele é um tipo de açúcar, né, proveniente de 2 monossacarídeos, seria a glicose e a frutose. O mel tem várias aplicabilidades, né, seja nas preparações de tortas, bolos, biscoitos, vitaminas, iogurtes, frutas, enfim, por ser um açúcar, aí a gente pode ser adicionado, né, em vários alimentos presentes no nosso dia a dia. Ozanam é apicultor na região de Lagoa Formosa e viu na pandemia a grande expansão do setor e alta na demanda, principalmente por própolis. Aumentou assim as vendas, eu não sei se é por causa da pandemia mesmo. O mel, é engraçado, o mel eco do frio sempre vende mais, mas esse ano foi melhor. Não sei se é problema da pandemia, coisa e tal, e o pessoal está optando demais por coisas naturais, né? O mel, a própolis, essas coisas, e segundo os médicos não tem nenhum dado científico que comprova que própolis, que mel vão para isso, mas o pessoal tem usado, né? Própolis, então, ele é muito importante para a imunidade. Tem estudos que dizem que a própolis ajuda. Segundo o IBGE, o número recorde de colheita de mel em 2018 foi de 42 mil toneladas, extraídos de apiários de todo o país. Em comparação com o volume de 2017, o crescimento foi de 1,6%. Entre os maiores estados produtores estão o Rio Grande do Sul, em primeiro lugar, com 6,4 mil toneladas, o que corresponde a 15,2% de todo o mel produzido no país, seguido por Paraná, Piauí, São Paulo e Minas Gerais. Trabalhando com mel há mais de 20 anos, Ozanam celebra a boa fase do mercado e espera uma colheita de 5 toneladas de mel para este ano. Eu tenho mais os fornecedores que me fornecem, né? São pessoas, né, idôneas que fornece um produto bom também para me ajudar, né? Porque só meu mel não dá não, graças a Deus, né? Que eu vendo fora, né? Vai para o mercado fora, né? Do município. E o mel não dá, né? E a expectativa é de aumentar, sim, a produção. Mas, preocupado com o mel falso, o produtor faz um alerta para que consumidores comprem produtos com precedência. O que mais atrapalha na comercialização de mel é as pessoas que vendem mel clandestino, sabe? Isso é muito ruim, porque as pessoas vendem demais, sai demais na rua vendendo, e vende barato, a pessoa acredita, compra, né? E não é mel. Porque tem gente que mistura muito, né? Faz muita mistura com mel, para sair vendendo barato e tal. Eu vejo desfiar, né? Aí até faço um apelo para a pessoa comprar coisa que tem procedência, né? Porque se tiver procedência, aí tem como, se não for uma mercadoria boa, tem como você cobrar, entendeu? Que muita gente teve que se reinventar nessa pandemia é fato. Mas o que tem se destacado é o setor de mesa posta. Muitos profissionais, para ter uma renda extra, decidiram investir no ramo e a atividade tem dado certo. A Ianá é educadora física e proprietária de um estúdio. Com a pandemia e atividades paralisadas por tanto tempo, ela decidiu buscar uma forma alternativa de renda, a mesa posta. Eu sempre montei mesa posta na minha casa e durante a quarentena, sem ter o que fazer, eu saí, comprei algumas flores para poder fazer uns porta-guardanapos. E aí na execução desses porta-guardanapos, algumas alunas minhas e algumas pessoas mais próximas pediram para eu começar a fazer, para eu vender, para eu colocar preço. No início, o Em Receber era só uma loja que fazia porta-guardanapos, mas a procura foi aumentando e aí a gente começou a trabalhar com guardanapos, com suplás, com jogo americano. Já Edione é dona de um buffet e de um salão de eventos na cidade. Como o setor ainda não retomou as atividades, ela optou por aprender novas áreas e também descobriu a mesa posta e a profissão personal welcome. No início da pandemia, né, foram suspensos os eventos e aí a partir daí eu comecei a fazer um curso. Ele se chama Personal Welcome, ele é ministrado pela Escola Brasileira de Etiqueta em São Paulo e nele visa as pequenas recepções, né? Hoje todos com a pandemia estão recebendo em casa.
E por se receber em casa, as pessoas precisam mais, assim, vamos dizer, de um carinho, né? Porque ele vai receber pessoas queridas. Então essas pessoas vão ser bem recebidas. E o papel do personal welcome, no caso sou eu, o profissional, ele vai ensinar as pessoas a receber bem seus convidados. Ele vai estar dando todas as orientações de cardápio, harmonização de bebidas, decoração, montagem de mesa, vai fazer ali a composição de cores, de talheres, de louça, tudo que a pessoa tiver e quiser usar, a gente vai ver o que combina um com o outro para a gente estar usando. Caso a pessoa não tenha e queira alocar, a gente vai atrás disso também. Na verdade, a gente vai assim, um anjo, né? Vamos dizer assim, um anjinho que vai ajudar o anfitrião a receber e ele vai ficar com a fama de ser um bom anfitrião. Com as pessoas em casa, a necessidade de caprichar no ambiente para um jantar, por exemplo, aumentou. É aí que elas entram. Muitas pessoas, quando vai montar uma mesa posta, tudo que ela tem, que ela acha bonito, ela quer colocar na mesa, né? Mas não é por aí. Primeira coisa, você tem que saber o cardápio a ser servido, porque numa mesa posta você coloca apenas os itens que vão ser utilizados. Né? Se você tem uma taça vermelha de cristal, pensa, nossa, eu quero usar ela, mas de repente você não vai estar usando, não vai estar servindo vinho, não vai estar servindo espumante, não tem por que você pôr essa taça. Né? Você tem que ter o bom senso de colocar apenas as coisas que vão ser utilizadas no seu jantar ou na sua recepção. Mas, devido à crise, é preciso analisar bem a situação antes de indicar produtos novos ou mesmo ir às compras. Para ajudar seus clientes, a Ianá, por exemplo, foi para São Paulo para ver se conseguia os materiais que precisava para compor as mesas mais em conta. Na necessidade de trazer novidades, de procurar itens já para o Natal, de trazer inovações, a gente veio a São Paulo, como vocês puderam ver nas imagens, atrás dessas novidades, atrás de tudo que o mercado pode nos oferecer. Assim como as duas, muitas pessoas têm procurado novas formas de empreender e de tirar uma renda extra. Essa demanda, após a pandemia, isso aumentou. Foi um movimento, na verdade, que em Patos teve uma aceitação muito grande. Eu acho que pelo fato de sermos tão hospitaleiros e sempre recebermos muito bem, as pessoas abraçaram a ideia, já postavam mesa e quem não postava passou a postar, a preocupar em arrumar para receber as pessoas. Além disso, a atividade é bastante prática, tanto para os que querem fazer por conta própria, quanto para aqueles que pensam em se profissionalizar. Você consegue fazer as duas atividades, então ele veio com a complementação de renda e tem pessoas que, inclusive, vão fazer transição de carreira. E não é preciso muito em casa para compor uma mesa bonita. Aqui eu quis dar o exemplo, como a mesa posta está no dia a dia das pessoas, né? Isso aqui é um exemplo básico que você não precisa ter louça decorada, você não precisa ter taça de cristal, que isso aqui é uma coisa super simples que dá para qualquer pessoa fazer em casa, né? Um almoço dia a dia, você coloca uma taça que é para servir um suco ou uma água com jogo americano, prato branco que todas as pessoas têm em casa e os talheres, uma florzinha, essa flor é mais assim simples, né, que tem e dá todo um charme na mesa. Com isso daqui a mesa vai ficar aconchegante, as pessoas vão querer estar à mesa. E assim a gente encerra a edição de hoje do NTV News. Muito obrigada a você de casa pela companhia. A gente volta a se encontrar na segunda, às 19 horas. Boa noite.